bem com vocês, estudantes da EJA? Que bom estar aqui mais uma vez com vocês para nós conversarmos sobre história e arte. E vocês podem ver que hoje a gente tem uma textura diferente ali no nosso slide, e isso já quer dizer alguma coisa sobre o que a gente vai conversar hoje. Sobre história e cultura afro-brasileira e indígena, e esse outro fundo também já tem um outro significado para a nossa conversa, para o nosso encaminhamento de hoje. História, a diversidade cultural e religiosa, as artes visuais, a compreensão das artes visuais como produto cultural, social e histórico, as diferentes obras de artes visuais, artistas e movimentos artísticos de diversas culturas em diferentes tempos da história, ritos, cotidiano, cultura local e cultura de tradição fazem parte da nossa programação, e é isto que nós temos encaminhado nas nossas conversas, certo? Nós trouxemos aqui a bandeira da República do Mali para começarmos. E a República do Mali, a capital é Bamako, e vejam essas cores, o verde, o amarelo e o vermelho, que a professora Josiane já estava usando no trabalho dela. Ela propôs um desafio num tutorial que ela encaminhou numa videoaula anterior para os estudantes lá do SEI Davi Carneiro, e os estudantes responderam, e nós vamos ver o retorno de 3 estudantes que encaminharam as imagens hoje para a gente ver como foi esse desafio de criar os turbantes. Muito obrigada, viu, professora Josiane, que está muito bem também nessa imagem e nesse trabalho que foi desenvolvido com a cultura, com essa tradição africana. Então vamos ver primeiro a Débora. A Débora fez e encaminhou 2 imagens dela, ficou muito bacana, Débora, ficou bem especial mesmo. E sabem que eles são utilizados, os turbantes, tanto para o trabalho, como também em atividades sociais, com trajes muito bonitos para festas, com brilhos, tecidos muito diferentes. Mas não foi só a Débora que mandou para a gente. A Marilene também, né, Marilene, com um arranjo, um tecido diferente, diferenciado ali. Então, a gente agradece muito a participação dos estudantes do SEI, Davi Carneiro, desse trabalho que foi realizado. E a Patrícia também, que mostrou 2 modelos, 2 tecidos, 2 cores diferentes. É muito valioso, muito valiosa essa participação, né? E estar junto com a turma. Isso anima todo mundo. Muito obrigada, então. Por que estamos falando desses tecidos e dessas tradições? Porque os tecidos sempre tiveram muito valor na cultura africana. E esses tecidos que nós estamos vendo aqui agora, eles são, claro, tecidos já industrializados, são tecidos para comercialização. Mas já dá para a gente ver, e a gente sabe, que são muito coloridos, que tem um padrão de criação, de muita criatividade, né? São muito diversas as estampas, não é mesmo? Mas até que chegassem a esse ponto, muito antes, os tecidos africanos eram e ainda são feitos artesanalmente, como nós podemos ver nesta linda imagem de tecelagem de uma aldeia de Moçambique. Então vejam que tecidos maravilhosos, robustos, né, com uma combinação de cores toda especial e feita toda manualmente pelas pessoas dessa aldeia lá de Moçambique. Uma foto realmente muito bonita. Nas culturas africanas,
tecer não significa apenas preparar uma cobertura para o corpo. Vai muito além disso. Os tecidos africanos, eles estão repletos de símbolos, de cores, de significado e arte e de muita criatividade. Então, é provável que a tecelagem tenha surgido junto com a agricultura, com a criação de animais e as primeiras aldeias. Quando o homem começou a formar as primeiras aldeias, também começou a proteger o corpo, a cuidar, e aí foi buscar esse recurso para a proteção. Mas nós estamos falando sobre tecelagem. Tecelagem é, então, o ato de tecer. É a fabricação de tecidos. É tecer através do entrelaçamento de fios. A tecelagem é uma das formas mais antigas de artesanato ainda presente nos dias de hoje. Vejam alguns teares simples que existem atualmente. É claro que esses teares, esse tear em madeira, esse tear em roda, são algumas amostras. Existem teares de mesa, né? Existem diversos modelos de teares artesanais, e existem também os teares industriais. Existem, é claro, atualmente as indústrias têxteis, né? Os tecidos já são industrializados, enfim. Mas nós estamos falando de muito antes disso. E muito antes disso, o homem utilizou-se de peles de animais e de folhas de plantas para proteger-se, passando a utilizar-se de fibras vegetais e tecidos animais. Vejam ali o algodão. Que bonito e que fofinho, né? E também a árvore do óleo de palma, né? O dendezeiro do óleo de dendê, também foi outra fonte de recurso. Ela é só um exemplo, porque outros tipos de palmeiras também e outras folhas, né? Largas, grandes, e a casca das árvores também, à medida que elas têm a fibra, né, que é possível fazer coberturas diversas, tanto para o solo, tanto para o recurso do abrigo, né, da moradia, também a fibra para o recurso da proteção do corpo, né, do abrigo do vento, da chuva, da poeira, né, do frio, enfim, da proteção. Mas, para chegar ao tecido e fabricar o fio, passando pelo plantar, pelo cardar, fiar, tingir, tecer, o homem despendeu muita energia e criatividade. E, é claro, inteligência, não é? Aprender, né? Que é o nosso diferencial. Aprender a fazer e saber por quê. Mas nós destacamos ali esta palavra que é um pouquinho diferente do que dos outros termos que nós podemos até utilizar no dia a dia, que é cardar. E fomos, é claro, ao dicionário. Quando não temos um dicionário, nós vamos a um buscador, né, na internet, para saber o significado das palavras e das coisas. Então, vamos ver o que significa cardar. Aquela primeira letra V que aparece quer dizer que cardar, nesta situação, é um verbo de ação, cardar. E o número 1 indica que a primeira explicação do dicionário é a seguinte, que cardar significa desembaraçar ou pentear lã, algodão, linho, pelo, etc., usando uma carda.
E se eu não souber o que é carda? Eu vou novamente ao dicionário. E se eu não tiver o livro, eu vou a um buscador na internet. Mas nesse buscador, eu não coloco diretamente a palavra, eu coloco dicionário. Se eu não souber escrever, eu posso ter também o recurso do áudio, não esqueçam disso. E carda, então, vamos buscar, é um gênero botânico cujas flores secas são usadas para cardar e pentear as fibras antes da fiação. Então vejam, trata-se de uma planta, né, de um gênero botânico e das flores secas. Então foi daí que veio a ideia para esta ferramenta, né, desenvolvida depois. A carda manual. Então, as cardas, elas são movimentadas no sentido contrário para preparar a manta de lã que será fiada. Então, na imagem dá para ver ali um pouco de lã e com o movimento das cardas, um movimento no sentido contrário, é possível preparar, esticar a manta para depois ter um fio, né, que pode ser depois ali preparado para o processo, né, da tecelagem. Então, as primeiras vestimentas produzidas, né, elas não resistiram ao tempo, porque elas eram, então, de uma matéria-prima perecível. O que é perecível? É algo que não dura, algo que se decompõe, né, que não resistiu ao tempo. Então, assim, o que prova que realmente a tecelagem é realmente muito antiga são alguns registros, por exemplo, na Bíblia, né? Registros muito antigos e pinturas também muito antigas. Além dos costumes, as esculturas, os griots também ajudaram a preservar o legado ancestral. Os griots, nós já estivemos conversando sobre eles, pessoas nos povos africanos que faziam esta parte de transmitir esse legado da cultura oral, né? De transmitir os costumes, os ensinamentos, né? Da tradição oral. Este é o Museu Nacional do Mali, lá em Bamako, na capital do Mali. E vocês podem ali verificar no mapa do continente africano, mais ou menos onde fica a região, para a gente ter uma certa localização. E no Museu Nacional do Mali, entre outras obras que existem lá, existem guardados fragmentos de tecidos que foram encontrados numa gruta, na Gruta dos Telém, né? Esses tecidos que nós vemos, eles não são tecidos industrializados, eles são tecidos feitos naturalmente, são tecidos feitos artesanalmente com recursos naturais, né? Com fibras. Então vejam as listas, né? Vejam o processo, né? E são muito antigos, porque sabe onde eles foram encontrados? Onde ficam essas grutas? Ficam lá na falésia de Bandiagara. Vejam que local interessante e diferente. É um local protegido, é um local é um patrimônio da humanidade, né? É realmente uma região bem grande, a imagem quase não dá conta, as casas parecem muito pequenas, elas são feitas de barro, né? E resistem, e na verdade há um povo, né? Este povo, o povo Dogon, de lá, mas antes dele haviam os
Telém. E essa palavra significa os que vieram antes. Então foi neste tipo de gruta, nesta região, em que foram encontrados aqueles tecidos feitos de modo artesanal. Este é um outro tipo de tecido, também lá da região da capital do Mali, e a gente vê com ele que há uma diversidade enorme no padrão, né, de tecidos africanos. Eles são muito famosos, os tecidos africanos, e a gente vê que não é um padrão, uma cor de um jeito só. Há uma diversidade bem grande, tá? Então, para os africanos, durante muito tempo, armazenar tecidos em grandes quantidades representava status e poder. E os tecidos também eram os melhores presentes em casamentos, nascimentos e até para amenizar rivalidades. Para fazer as pazes até com alguém também presenteava-se com tecidos, tá? Na cultura africana, os homens que tecem têm grande prestígio. Este tear que vocês estão vendo é um tear só para homens. Na Nigéria, observem no mapa, onde a região já é outra. Os tecelões também são os homens. Os homens é que têm o prestígio, né? São os homens que fazem este trabalho. E agora voltamos ali para a região, para o Mali, e observamos essa tecelagem que se chama tecelagem fula, né? E podemos observar ali que há um trecho, né, sendo ali produzido ali na imagem. Nesta próxima imagem, podemos observar melhor que há um tear ao lado do outro e que os teares são de madeira e de pedras, né? E que provavelmente as partes são depois de tecidos, né? São reunidas, né? Então, realmente é um modo bem tradicional de produção, né? E muito bonito. Por isso são muito valiosos, né? Porque demandam criatividade, tempo e realmente são muito ricos neste processo. E ali vocês veem a região do Mali. Então, o algodão é uma das principais atividades econômicas lá do oeste africano. E por isso é que o algodão é chamado de ouro branco de Mali, porque é o recurso econômico, cultural e econômico lá da região do Mali. O africanólogo Alberto da Costa e Silva, grande estudioso Alberto da Costa e Silva, idoso já, nos lembra que as cores e o uso dos tecidos para os povos lá do continente africano têm significados diferentes para eles. Então, precisamos sempre tomar cuidado, porque as cores, os símbolos são diferentes, certo? Sempre se recordem da grandiosidade e da diversidade do continente africano. O uso de miçangas também é valorizado na cultura africana. As miçangas, as contas, aquelas contas de vidro ou também produzidas às vezes com outros materiais, coloridas, né? Para os colares, pulseiras, roupas e todo tipo de enfeites. E por falar em miçangas, há um escritor moçambicano que se chama Mia Couto. Na verdade, o nome dele não é Mia, ele usa Mia como nome
como escritor. O Mia Couto é um escritor muito famoso, moçambicano, que vale muito a pena conhecer. E ele tem um livro que já foi publicado há alguns anos, lá atrás, em 2003, que se chama O Fio das Miçangas. O fio das miçangas é aquele fio que vai por dentro do colar. Imaginem um colar de miçangas, então, de contas, e o fio que vai por dentro do colar, segurando essas contas, essas miçangas. E eu vou ler agora para vocês um trechinho sobre o fio e as miçangas. Imaginem o colar. A miçanga, todos a veem. Ninguém nota o fio que, em colar vistoso, vai compondo as miçangas. É verdade mesmo, né? A gente não enxerga, a gente só vê o colorido das miçangas e o fio que sustenta o colar passa despercebido, não é? E ele diz: também é assim a voz do poeta, um fio de silêncio costurando o tempo. Mia Couto. Observem miçanga e miçanga. Vocês repararam que aqui, miçanga, neste slide, miçanga está escrito com cedilha e na capa do livro está escrito com 2 S's? Bem, acontece que as duas estão escritas em língua portuguesa, mas a língua portuguesa no Brasil escreve-se com cedilha e na língua portuguesa lá em Moçambique e também em Portugal escreve-se com 2 S's. E não há problema. A língua portuguesa no Brasil fez inclusive um avanço, até com outras palavras de origem árabe, enfim, para a mesma grafia com o mesmo som, certo? Imaginem que lá em Moçambique até eles falam a língua portuguesa e mais 20 e tantos idiomas. Pensem. Enfim, vamos adiante com as miçangas. As miçangas, os fios, os tecidos contam e guardam histórias. E agora nós vamos conhecer uma artista que explorou a sua relação com a ancestralidade africana e trabalha com a arte têxtil. A arte têxtil envolve tudo isso. Envolve pintura, tecidos, bordados, coisas muito bonitas. E ela se chama Cláudia Lara, uma artista plástica. E nós vamos começar conhecendo um pouquinho dessa artista. Ela vai começar falando sobre ser a artista. Vocês vão ver ela andando por entre os tecidos e ela vai explicar um pouquinho da produção da arte dela e vocês vão gostar muito. Vamos ver um pouquinho deste vídeo? Alguém vai querer ser cantor e eu penso, de onde ele tirou que ele vai cantar? Né? E eu pinto. Quero essa revelação através da pintura. E vou ficar mais feliz se eu achar que a pintura, ela está servindo como pintura.
Então vou começar. Quando falaram que podia fazer desenho, pintura em computador, eu pensava, que coisa, né? Imagine, maravilhoso é usar a mão, o pincel, a tinta. Aí vem algumas questões do artista contemporâneo, da rapidez. Daí eu pensei, mas tá certo o artista contemporâneo demorar, ele tem que usar essas ferramentas para ele trabalhar mais rapidamente ou não, Mas foi bem rápida essa reflexão contra, porque logo eu estava vendo alguma coisa e tal, daí a fotografia no computador, com a possibilidade de eu fazer o estudo ali de perspectiva, cor, enquadramento, recorte, eu só vi como um instrumento mesmo. Eu fazia a obra no computador, o estudo no computador, e joguei com o projetor. Quero que as pessoas vejam pintura. Então, isso está fazendo parte do processo. E o projetor, como é que está nisso? O projetor e a luz apagada, eles me ajudam a me perder um pouco na imagem. Então, eu estou usando como ferramenta para eu distorcer um pouco. Ele começa a dar ruído, né? E isso eu começo a achar interessante. Quando desliga o projetor, aí vem o meu trabalho sozinha, com a imaginação. Então, aí que começa a ficar diferente. Aí, momento novo. Resolvi fazer uma pintura que tinha que sair de dentro para fora e não da fotografia de alguma coisa. Então, resolvi fazer a pintura do ninho. E já com uma visão da pintura, então. É de dentro para fora, não vou usar o computador e vai ter que aparecer a pintura. E tudo aquilo que eu quero usar, que eu já vinha usando nas estruturas lá das escadas e tal, que é tinta metálica, as cores. Às vezes eu uso um detalhezinho de um rosa flor. E eu quero usar muito rosa flor. Então pensei, é agora. E comecei. E foi horrível. Foi uma experiência que eu tinha, acho que passar. Eu nunca passei tão mal de odiar uma obra, de pensar, eu não sou capaz, eu vou começar a aprender tudo de novo. E o que aconteceu para ficar bom? Porque agora estou feliz. Eu peguei e fiz um ninho de crochê com prata e bijuteria e fotografei. E joguei no computador. E joguei filtro, e joguei esse ninho em cima do outro ninho pintado. O que aconteceu? Vieram os ruídos e os fragmentos. Por que eu fiz isso? Porque eu vi que o que estava faltando na minha obra, que já era característica, é o fragmento. A pintura minha, ela tem o fragmento. E no fragmento eu me soltei com a pintura, e daí eu fiquei feliz novamente. E por que colocar o ruído? Para conseguir eu brigar com o quadro, né? Brigar. É o tal do embate, né? Da gente com a pintura. Você não vê o mundo por completo, você vê fragmentos. E com o fragmento você acaba criando outro mundo, né? Você encontra uma resposta mais simples para você dar conta rápido daquilo. E na prática, daí está sendo mostrado que não é assim. Acho que é uma crítica que a gente está vendo as coisas fragmentadas e não deveriam. Vocês gostaram? Viram como é o processo de uma criação, de uma artista? E que pessoa simpaticíssima, não é mesmo? Então, vamos lá. Vocês lembram de ter ouvido ela falar em artista contemporâneo? Artista contemporâneo é aquele que é do tempo atual, certo? Mas é possível, indo ao dicionário confirmar, que contemporâneo seja uma pessoa do mesmo tempo, mas lá no passado.
tá? Então, contemporâneo pode ser que tenha sido uma pessoa que viveu no mesmo tempo, mas no passado. Mas na situação em que a artista está se referindo, é do tempo atual. Então, é contemporâneo, é do tempo atual. E vocês sabem que nós temos um Museu de Arte Contemporânea aqui, Museu de Arte Contemporânea do Paraná, o MAC. Vejam, só que ele está em reforma. Fica ali próximo da Praça Zacarias, em Curitiba, nas ruas, entre as ruas Emiliano Perneta e Westphalen. E neste período que está em reforma, ele está no MON. Então, disse que o MAC está no MON. As obras, né, as exposições estão sendo apresentadas em uma sala, em um espaço no Museu Oscar Niemeyer, que vocês já sabem, já foram apresentadas. E uma outra questão comentada pela artista foi que começa a dar ruído. A que ruído a artista se referia quando falava sobre isso? Não era o ruído do projetor, não é mesmo? O ruído era alguma coisa que incomodava na obra, certo? E agora nós vamos ouvir mais um pouquinho sobre o processo de criação e ela vai falar sobre o artista. O artista, quando ele produz uma obra, ele produz para si, mas ele sabe que não está sozinho, ele sabe que produz também para outras pessoas. E eu vou antecipar, porque eu sei que vocês vão ouvir que ela vai falar sobre uma pessoa que se chama Pedro Almodóvar, que é um cineasta espanhol muito famoso e que produz filmes muito bonitos e muito intensos, muito fortes. E eu já estou antecipando, então, para dizer para vocês sobre ele e vocês vão ver ela, então, contando sobre os fragmentos que são parte importante do trabalho dela, reunindo esses fragmentos. Vamos ver? Porque essa preocupação de quem está vendo, né, sentir alguma coisa e se modificar. Que a gente não está sozinho, né? Podia também pintar só para mim e não mostrar para ninguém. Uma vez eu falei, a gente pinta e a gente tem que entender o que é, ou saber para que serve. E se o outro não entendeu, não tem problema, porque eu sei o que eu estava fazendo, mas tem que tocar o outro de alguma forma. Tem que tocar, a gente está aqui vivendo, né, não só para gente. Com certeza a gente está melhorando pela arte. O sobrinho falou, por que você não é médica? Aí sim, seria importante. Falei, a arte está sensibilizando as pessoas, isso é muito importante. Pessoas precisam ter sensibilidade para as coisas. E isso eu sinto hoje cada vez mais. Consigo ver muito mais coisas que eu não via. Filme do Almodóvar, que é para você rir, chorar. E ele mostra tudo ali. Você pensa, ai, que exagero de homem, que exagero, essa direção, essa visão que ele tem do mundo é um exagero. Aí um dia cai a ficha que o mundo é esse exagero mesmo. Então é nesse sentido de modificar. Então, que ingênua que eu era. É esse exagero e a gente tem que saber lidar com esse exagero. Aí algumas coisas do fragmento ele fica sem função se ele não tem algo que conecte. Então, acho que é aí que vem o artista. O artista que está conectando esses fragmentos porque ele está resolvendo falar de alguma coisa ou mostrar alguma coisa através do fragmento. Então,
o que eu estou querendo mostrar através do fragmento. Aí entra naquela coisa da pintura do Matisse, da arte de viver, de mostrar através da pintura a arte de viver. E, puxa, tá lá o Matisse na sua época e a gente hoje ainda querendo mostrar a arte de viver. Será que é isso? Acho que é, porque mostrar a arte de viver, você saber viver em equilíbrio, em alegria, que eu acho que isso passa no quadro, equilíbrio, alegria, movimento, sempre movimento, é uma arte de viver e é o cotidiano. Estou mostrando que vários retalhos juntos, eles não vão continuar retalhos, eles não vão continuar fragmentos. Um vai interferir no outro, o outro vai interferir e eu ali estou tentando esse equilíbrio. E isso é o dia a dia. Todo mundo, na sua visão, achando que você sabe a verdade e eu também sei, então você está com um fragmento da verdade e eu também, e a gente está tentando ali conviver, e na alteridade, a alteridade é quando você deixa a ideia do outro vir para você e a tua ideia ir um pouco para o outro. No quadro, então, vai ter que acontecer isso. Aquela cor vai interferir nessa, essa vai naquela, e eu vou tentar um equilíbrio que fique aquilo harmônico, para não dizer maravilhoso, que eu queria que ficasse, né? Maravilhoso. Então, acho que o maravilhoso é o que faz a gente mudar, porque ainda não consegui. O maravilhoso tem momentos de maravilhamento. Momentos que todo mundo chega e fala, é isso, Cláudia, é maravilhoso, por que você não continua fazendo isso? Mas esse maravilhamento, acho que para mim ainda não aconteceu, e acho que não vai acontecer. Acho que eu vou chegar num ponto que eu posso achar maravilhoso e daqui a pouco aquilo perde a graça, né? Eu vou perder o interesse por aquilo, porque eu já descobri o caminho direitinho para chegar ali. E então aquilo fica ali, eu vou procurar mais caminhos. Viram só? Que bacana, né? Então, vários retalhos juntos não vão continuar retalhos, não é? Vão voltar a se unir, vão voltar a criar uma estrutura única, né? A artista, então, fez pinturas sobre tecidos e retalhos costurados, usando fotos de família como referência. Imaginem que bacana realizar um trabalho assim, quanta afetividade envolvida. E aqui nós temos a apresentação de um trabalho que foi feito já há alguns anos por essa grande artista, que é nascida aqui em Curitiba, mas que tem toda uma trajetória já desenvolvida, com grandes premiações e toda uma preparação, e nós vamos dar continuidade a conhecer outras obras dela, mas hoje vamos ver retalhos que pertencem a algumas obras, para começar. E vejam, que bacana, nós vemos ali, era uma fotografia, um automóvel, uma criança, né, possível observar, a imagem também de uma mulher, e foi feito este tipo de trabalho a partir, né, da fotografia, né, com retalhos, com a pintura. Vamos observar também esta outra, deixa eu retornar, retalhos que pertencem 1 e 2, né? Estas obras foram premiadas pela Secretaria da Cultura do Estado do Paraná, e vocês podem observar ali, né, uma tela mista, né? São imagens ali de um casal, uma mulher, um homem, na de cima também aparecem ali a imagem, então são representações realmente muito bonitas, envolvendo bastante afetividade, que nos inspiram muito. E esta outra também, o automóvel e ali o casal, né? Há flores, enfim, e intitulada Voo de Carro. E agora nós vamos voltar, como já disse, a dar continuidade depois à apreciação das obras desta artista.
obras muito bonitas que nós vamos vir a conhecer. Vamos fazer alguns registros? Então, por favor, vamos lá! No seu caderno, registre o nome do nosso componente, que é História e também Arte, a data de hoje e o nosso combinado é que se você quiser copiar o enunciado todo, excelente também, e você vai ter um tempo para isso. E caso o enunciado seja demais, você pode também só colocar o número da questão e depois registrar a resposta. Então, vamos lá. Qual é uma das formas mais antigas de artesanato ainda presente nos dias de hoje? Responda esta questão e nós já voltamos para conferir. Uma das formas mais antigas de artesanato presente ainda hoje é a tecelagem. Muito bem, vamos para a questão 2. Antes de aprender a tecer, como os homens protegiam seus corpos? Responda e nós já voltamos para confirmar a resposta. Os homens protegiam-se com peles de animais e folhas de plantas. E qual é a ordem correta? Você tem as palavras dentro do box. Vamos ver quais são. Secar, tingir, cardar, fiar, plantar, colher e tecer. Vamos colocar essa ordem certinha? Arrume isto direitinho no seu caderno e a gente já volta para conferir. Esse é um bom exercício de memória e organização. Então, vamos lá. Plantar, colher, cardar, fiar, tingir, secar e depois tecer. Muito bem. Vocês lembram que no depoimento da artista Cláudia Lara, vimos que, de certo modo, a arte de viver também se revela através das artes. Viver em equilíbrio, com alegria e em movimento. E agora nós temos uma quarta e última questão para você responder. Anote no seu caderno. O que leva você a viver com alegria? Muito obrigada pela participação. Leve a resposta desta última questão à sua professora. Envie para ela, por favor.
Fiquem bem e até a próxima videoaula.